quero fazer aqui diante de vocês, aqui através dessa pregação, aqui para as pessoas que vão me assistir, um apelo urgente à igreja brasileira, à cristandade brasileira, à nação brasileira, que volte às Escrituras, que volte ao estudo profundo das Escrituras, que volte a ser a Bíblia, as Sagradas Escrituras, o alicerce da igreja, o fundamento da igreja, o vetor que conduz a igreja na verdade. Talvez não há tema mais oportuno, mais urgente, mais necessário para a igreja contemporânea, para a cristandade contemporânea, para os cristãos do nosso século, do que o conhecimento bíblico, do que o conhecimento escriturístico. Você está assistindo aí na TV, nos canais de comunicação, ou mesmo onde você mora, você tem visto a passos largos o naufrágio da fé, o naufrágio da cristandade, a apostasia, a derrocada da igreja, a destruição, a descaracterização da igreja. Você tem visto a distorção que tem ocorrido no evangelho e no evangelicalismo brasileiro. Pecados, heresias e elementos estranhos junto ao corpo de Cristo. Você tem visto o sincretismo, o abandono da fé, a miscigenação do evangelho brasileiro, da cristandade brasileira. Você tem visto heresias, meninices e equívocos em alguns círculos chamados evangélicos, cristãos. Oséias 4,6 diz, o meu povo. Quando ele diz o meu povo, ele não está dizendo os ímpios. A palavra está sendo destinada a um grupo específico, está sendo proferida, escrita, liberada a um grupo específico, e esse grupo é o meu povo, o povo de Deus, o Israel. Posteriormente, consequentemente, a igreja, o meu povo, a cristandade naufraga, o meu povo se perde, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Não seria esse o motivo da destruição da igreja, da descaracterização? Não seria esse o motivo da igreja estar perdida? E perdido nós podemos usar esse termo para desnorteada, sem alvos, sem norte, caminhando como uma barata tonta. Meu povo se perde, a igreja se perde por falta de conhecimento, por aplicar o conhecimento, por deixar com que o conhecimento a conduza, a alimente, a guarde, a proteja. Provérbios 29:18 diz, não havendo visão o povo se corrompe, não havendo profecia o povo se corrompe, não havendo palavra o povo se perde. Então meu povo se corrompe, por quê? Qual é a causa da corrupção, da degradação, da execração que está acontecendo no nosso meio? Falta de visão, falta de profecia, falta da palavra, falta do conhecimento bíblico, teológico, histórico. Então o meu apelo é para que nós voltemos às Escrituras, é para que nós voltemos ao conteúdo bíblico, é para que nós andemos e fundamentemos o nosso cristianismo apenas nas Sagradas Escrituras. Esse foi um brado de Martinho Lutero na Reforma Protestante no século XVI, quando ele diz sola Escritura. Não mais encíclicas, bulas papais, não mais a tradição, só a Escritura, só a Bíblia, só a palavra de Deus. Ela é a razão da nossa fé. Se você que está aqui ou você que vai me ouvir é um analfabeto das Escrituras, não tem conteúdo bíblico no seu cristianismo, você é um cristão fraco. Dificilmente você vai alcançar vitória sobre o pecado, contra o pecado, contra Satanás. Dificilmente você vai ter êxito na sua profissão de fé, no seu ministério. O que a igreja precisa é de conteúdo bíblico. Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ao invés disso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros d'água, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto este fizer, prosperará. A prosperidade cristã, espiritual, ministerial, só se vê quando a lei do Senhor é a tua meditação de dia e de noite. Estamos vivendo um analfabetismo bíblico como nunca houve. Nunca se publicou tantas Bíblias como nesse século, nunca se vendeu. 3 décadas atrás, só na nação brasileira, foram feitas 160 milhões de impressões de exemplares bíblicos. Só na nação, 160 milhões de Bíblias. Isso há 30 anos atrás. Temos Bíblias por internet, pelo advento eletrônico, em traduções das mais diversas. Mas nunca fomos um povo tão sem cultura bíblica como nós somos. Existem dentro das igrejas pessoas letradas em diversos assuntos. Temos médicos, doutores, filósofos, professores, mas analfabetos da Bíblia.